Marketing de clube de futebol é uma coisa meio complicada, né? E às vezes a gente acha que marketing é conseguir patrocínio master. Marketing é um pouquinho mais do que isso, ou bastante coisa mais do que isso. O marketing do Santos tem algumas atribuições, e eu vejo aqui pessoas importantes do marketing, como a Mônica. E Mônica, nós trabalhamos juntos há algum tempo, lá pelos idos de 2004, né, Mônica? Você está ficando velha, viu? Mas em 2004 também nós trabalhávamos juntos com um cara que estava fora daqui, mas trabalhando bastante para trazer patrocínios. Naquela época, ele trouxe Bombril, trouxe Helios, trouxe sempre Toshiba, trouxe Panasonic. E, igual o Ricardo Oliveira, nós fomos tentar buscar alguém já que trabalhou aqui há algum tempo, para a gente tentar reeditar e fazer outros gols no marketing. E então o Eduardo Rezende, é esquisito falar de você de Eduardo Rezende, a gente sempre acha que ele é o Edu Rezende. Então o Edu Rezende está vindo aqui. Algumas pessoas me disseram: ah, mas ele, na eleição, ele estava do outro lado, ele fazia não sei o quê, não sei o quê. A eleição acabou dia 13 de dezembro. Nós não temos mais nada a ver com a eleição. Agora somos todos santistas e todos buscando o Santos Futebol Clube no seu lugar mais alto. E é com esse espírito que o Edu Rezende vem para cá para desenvolver um trabalho que nós entendemos ser muito grande e que, junto com toda a equipe, nós vamos avançando. Com vocês, ele, Edu Rezende. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Não dá para negar que eu estou emocionado bastante, muita emoção. É um sonho de criança. Não vou esconder minha paixão pelo Santos, não vou esconder isso. E eu sei que é muito comum no futebol, às vezes as pessoas escondem o clube de coração, até por uma questão profissional, futura, enfim. Eu não consigo. Quem me conhece já sabe o meu passado e sabe a ligação que eu tenho com o Santos. Talvez, por isso, viu, Modesto, um pouco da facilidade que eu tive nesse meu caminho aí no marketing, em clubes de futebol, no marketing esportivo. Eu li esses dias aí uma frase do Guardiola, que eu achei muito bacana, que eu queria começar com essa frase que ele diz assim: não sou um gênio, sou apenas um ladrão de boas ideias e bons exemplos. E isso tem muito a ver com marketing. A gente que está no marketing há 15 anos, a gente estuda muito, né? A gente estuda muito exemplos. E, por incrível que pareça, mais os exemplos de coisas que deram errado para você amadurecer na profissão e saber os caminhos certos que você tem que tomar. Então, eu acho que é uma frase que eu achei muito bacana. Quem trabalha com marketing sabe isso. Você tem que estar como um médico, né? Todo dia antenado e jamais achar que você está pronto. Todo dia você está aprendendo alguma coisa. Eu sou um apaixonado por futebol, eu sou viciado em futebol, eu assisto futebol todo dia. Quem está do meu lado às vezes fala: pô, mas você está assistindo Série D? Pois é. Na Série D a gente às vezes aprende alguma coisa. Acho melhor dispensar ele, porque ele fica vendo futebol em vez de trabalhar. Pois é. É um aprendizado. Eu vou resumir esse momento aqui, tá? Em 3 temas ou 3 pilares, enfim, que eu acho que eles sintetizam um pouco a minha trajetória,
a minha relação com o Santos e o que eu imagino para o Santos, o que eu imagino para o futuro, né? Primeira delas, vamos falar de paixão e falar de amor. Pô, esse cara é romântico. Mas não dá para a gente, quem trabalha com esporte, né, Dagoberto? Não estar muito atento à paixão do jogo, à paixão do futebol. Eu sou um apaixonado pelo futebol e um apaixonado pela marca Santos. E ao longo desses anos eu aprendi muito com o marketing. Você não fala essas coisas para ele ouvir, né? Ele está dizendo que, além de tudo, você é corneteiro também. Não. Quem ama, corneta. Depois a gente precisa fazer, é um outro tema, a gente precisa tomar cuidado um pouco com a paixão. E paixão pelo marketing, gente. Marketing é uma disciplina incrível, não somente no esporte, não somente em clubes de futebol, como no mundo corporativo como um todo e como na vida. Tá? O marketing é o começo de tudo. Segundo tema, que eu acho que é muito importante nesse momento para mim, é o desafio. Tá? A gente tem um desafio aqui, que primeiramente eu queria agradecer ao Modesto, ao Conforte, né, o vice-presidente, todo o comitê de gestão, Dagoberto, aos demais membros da diretoria do Santos, o Moacir, todo mundo me acolheu aqui muito bem. E, principalmente, não pela contratação, mas pela confiança no meu potencial, na minha pessoa, claro, e no potencial e, acima de tudo, me permitir, viu, Modesto? Permitir que eu consiga, de fato, trazer um pouco do que eu aprendi e conseguir implantar aqui no Santos. Isso está dentro do desafio. O nosso desafio, a partir de hoje, é implantar uma nova filosofia de marketing no Santos Futebol Clube. Tá? Pode parecer meio, pô, mas o marketing em clubes de futebol já acontece faz tempo. Sem querer diminuir o trabalho nos outros clubes, eu acho que o Modesto levantou um gancho aí que eu acho que é muito importante, que as pessoas falam em marketing em clubes de futebol e perguntam patrocínio master, ou receita direta, patrocínio, o que você está trazendo. E patrocínio, a gente sabe, gente, é uma consequência de uma lição de casa muito bem feita, é uma consequência do seu trabalho dentro dessa área do marketing do clube, né? A ideia dessa nova filosofia é o seguinte, é você desenvolver um plano de marketing estratégico a partir do DNA de marca. Tá? Se tem um clube no mundo que tem potencial de marca muito forte, esse clube é o Santos. Tá? Não sozinho, claro que com outros, mas a gente não pode tirar o Santos desse grupo. Tá? O Santos é um dos clubes que está entre as maiores histórias do futebol mundial. E isso faz parte do DNA da marca. Se a gente virar as costas para isso e sair correndo, tentando vender patrocínio, sem embalar isso de uma forma muito positiva e tentar tirar todos os atributos de marca e você conseguir levar para o mercado muito mais valor do que preço, esse é um dos nossos desafios. Tá? Então, nesse segundo pilar, que eu chamo de desafio, o maior deles é esse. É a gente conseguir agregar ao produto do Santos valor e não somente preço. Muitos clubes de futebol têm preço de propriedade, preço da camisa, preço da cota. Eu, modéstia à parte, eu acho que o Santos tem valor. Viu, Modesto? A gente vai tentar agregar isso aí agora, a partir de agora. Não que não tenha sido feito isso no passado, gente, mas eu acho que a gente tem que potencializar o valor da marca Santos. O terceiro pilar, que eu acho que também, para fechar essa questão, é o comprometimento. É claro que o meu compromisso aqui é com o Modesto, claro que o meu compromisso é com a diretoria, mas ele vai muito, muito além disso. Compromisso é com a instituição. Então, cada dia que eu acordo e venho trabalhar, eu tenho que saber que eu devo muito para a instituição Santos Futebol Clube.
E isso aí é uma das coisas que vai ser um dos guias aí nossos nessa nova gestão do departamento. Bom, gente, o desafio é esse, tá? Eu espero poder trazer aí esses 15 anos de experiência, poder agregar ao clube essa minha experiência e que eu tenho certeza que juntos, né, que a gente vai conseguir atingir os objetivos não somente comerciais. Os comerciais, eles são consequência. É atingir os objetivos de conseguir implantar, de fato, essa nova filosofia de marketing. E para muita gente que talvez escute isso e fique até um pouco preocupada, que eu sei que o torcedor, no geral, hoje o torcedor ele vive muito a vida do clube, né? E tem um lado bacana, que o torcedor ele muitas vezes cobra até o Modesto, cobra o Dagoberto, cobra o Fabiano, e o patrocínio Master. Eu até soube aí que o Fabiano foi até cobrado na arquibancada outro dia. O torcedor ele tem um envolvimento hoje com as questões do clube que, às vezes, a gente fica um pouco incomodado, mas não deixa de ser até interessante. A gente sabe que, lá no passado, o torcedor se envolvia muito somente com a questão técnica do time, né? Xinga o lateral direito, xinga o goleiro, né? Hoje o torcedor reclama do patrocínio Master. Então, para que ninguém fique preocupado, a gente vai estabelecer uma nova política comercial no clube. A gente vai sair de uma forma agressiva, né, no bom sentido, para buscar grandes parceiros ao Santos, não é somente venda, mas a gente não vai esperar tudo isso ficar pronto, não. Tá? Se tiver que abastecer o avião com ele no ar, é uma coisa que a gente vai fazer, já está fazendo, a gente já está no mercado. Tá? Então, para que ninguém fique preocupado. Então, no mais, é isso, gente. Boa sorte aí para todos nós. Bem-vindo. Por favor, algumas perguntas. Você falou, boa tarde, Eduardo. Você falou que já está trabalhando, já está no mercado. Enfim, vocês estabeleceram já algum prazo para alguma ação, não só para patrocínio Master, mas para essas mudanças que você está pensando em promover no marketing? Tem algum prazo? Ou... Olha, para ser sincero, prazo nem tem prazo, a gente já começou. Então, a primeira ação foi derrubar uma parede que a gente tinha no meio do marketing, para eu ficar mais próximo do meu amigo aqui, o Fabiano, porque, no meu entendimento, e foi muito bacana essa sinergia, que quando eu conversei com ele sexta-feira, ele falou, Edu, a gente fala a mesma língua, eu penso exatamente igual. Marketing e comunicação, eu não sei se são primos irmãos, ou se são irmãos, ou enfim. É claro que eu estou mais responsável, eu estou com foco mais no marketing, o Fabiano está com foco em comunicação, mas a gente caminha junto. Tem muitos produtos do marketing que eles estão na comunicação e vice-versa. Tá? Então, a nossa área já começou a trabalhar. Do ponto de vista comercial, eu já vim aí prospectando algumas empresas no mercado, lá do meu outro lado do balcão, né, que eu estava do lado de agência, né, e é um processo que já se iniciou. Tá? Então, a gente está mapeando o mercado aí, já na busca de grandes parceiros ao Santos Futebol Clube. Como? Desculpa. Tem mais a parede lá? Essa parede tem ainda hoje, mas talvez amanhã já não tenha. Amanhã cai. Está caindo muita coisa aqui. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Você é um dos fundadores do grupo Mar Branco. Na época da criação desse grupo, eles defendiam que o Santos tinha que ir mais a São Paulo. Não só mandar jogos, mas isso acho que envolve até ações de marketing, como já foi feito esse ano. Você ainda defende essas ideias que o Santos tem que ir mais a São Paulo? Tá. Qual é o seu nome mesmo? Russell. Russell. É jogador de videogame. De videogame. Foi muito boa a sua pergunta e oportuna. Foi, de fato, eu criei o Mar Branco. Tá? Eu tinha um grupo de amigos e foi bom até a gente tocar nesse ponto, porque o Mar Branco lá não tem nada a ver com a chapa Mar Branco. Por incrível que pareça, muitas pessoas já me questionaram isso. São duas coisas distintas. Quem criou Mar Branco, de fato, foi Torcida Jovem lá atrás, tá? Criou o tema. E as pessoas sempre usavam isso, era uma coisa bacana. E uma vez no programa do Estádio 97, eu levei o Mano Brown lá, e o Mano Brown falou ao vivo, o Santos é um clube que tem características um pouco diferentes dos outros, né? Não deixa a gente chegar, porque se deixar, junta o Mar Branco e ninguém segura. Tá?
O Mar Branco é isso, é quando o santista dá a mão. Vou até falar uma coisa aqui para o Modesto, que eu acho que eu nunca falei. Eu acho que o Santos é um dos clubes que tem uma das maiores famílias entre os clubes de futebol. Por mais que tenham tido 5 chapas aí nas eleições, eu vejo o santista muito próximo um do outro. Tá? Então, isso aqui não é clichê, não é frase pronta, não. Mas, assim, eu tenho amigos, e muitos amigos próximos, em todas as chapas. Em todas. E eu sinto muito isso. Quando a gente frequenta o Santos, a gente está aqui dentro, é claro que tem uma ou outra pessoa que diverge da outra, enfim. Mas, no geral, o Santos é uma grande família. Conversando com muitos amigos, quando surgiu essa história da internet, enfim, é uma facilidade de você trocar informações e trocar sentimentos com os seus parceiros e com os seus amigos que você costuma frequentar os jogos, né? A questão de jogar em São Paulo, eu vou te ser muito sincero. Para quem não me conhece, eu sou um apaixonado pela Vila Belmiro. E não só por uma questão minha, íntima, a casa do Santos é a Vila Belmiro. Tá? Então, às vezes, as pessoas tentam distorcer um pouco esse pensamento. O Santos jamais vai sair da Vila Belmiro, a raiz do Santos é daqui. E o santista ama a Vila Belmiro. Tá? O que acontece é que, dentro de um plano estratégico de qualquer empresa, a empresa ela visa lucro, seja o produto que for. Então, um clube de futebol não é diferente. Dentro de um plano estratégico, se o Santos entender que ele precisa dar um pulo na capital, dar um pulo no centro do país ou no norte, não somente por uma questão econômica financeira, muitas vezes por uma questão até pontual de marketing, de você fidelizar um torcedor que está distante. Às vezes se faz necessário. Tá? Então, não é questão de ter esse pensamento. Uma vez ou outra, o Santos talvez adote essa questão de jogar, mas não é nada pensado, não é nada que já está bolado, e não, enfim, não é uma questão que o torcedor deva se preocupar. Boa tarde, Rezende. Boa tarde. São 2 perguntas. A primeira sobre o patrocinador master. É claro que realmente seu trabalho não é só buscar isso, mas é um dos seus trabalhos buscar esse patrocínio. Na sua visão como profissional, eu queria que você explicasse por que você acha que o Santos está há tanto tempo sem essa receita, talvez uma das maiores receitas que o clube pode ter na temporada. E a segunda, explicar mais na prática, para o torcedor entender quais são os outros trabalhos que você pretende desenvolver, mas falando numa linguagem que o torcedor entenda, quais são esses outros trabalhos, além de buscar o patrocinador master? Bom, vamos começar pelo patrocinador master, né? Eu me sinto muito à vontade para falar. Quem não me conhece, talvez, pô, mas o cara vem aqui e fala que ele fechou tudo. Eu não posso deixar de pontuar. O último grande patrocinador fui eu que trouxe, que foi o Banco BMG. Tá? E eu vou ser muito sincero com vocês, eu nunca fui para o mercado como um comercial. Eu nunca fui vender nesse formato e dessa maneira, como um comercial. Futebol, um comercial de um produto, tá? Ele é uma venda mais técnica. A venda do futebol não deixa de ser um pouco técnica hoje, ela mudou um pouco. Hoje você tem institutos de pesquisa que medem os retornos. É uma venda também técnica, não é uma venda só passional, uma venda só com emoção, mas isso pesa muito. O comprador de futebol, na maioria das vezes, é um profissional de marketing das empresas. Tá? Esse relacionamento é de marketing com marketing. Tá? O Santos não está sem patrocínio há muito tempo, isoladamente. Muitos grandes clubes estão sem patrocínio. Tá? Então, você não é tão simples assim você apontar a razão. A razão. Existem várias. Quando a gente no marketing a gente analisa sucesso, ou às vezes insucesso, ou alguma coisa está demorando, a gente tem que analisar de uma forma muito profunda e para tentar entender o que está acontecendo. De 15 anos para cá, na época lá da gestão do Marcelo, no começo,
existia ali uma questão cultural. Tá? O patrocínio em clubes de futebol, ele era uma coisa quase que meio que nova, não era uma coisa que não estava tão já funcionando como hoje, né? Não estava tão resolvido como hoje. As empresas naquele momento, 10, 15 anos atrás, a grande maioria entrava no futebol por aventura. Então, por incrível que possa parecer, tinha um lado mais fácil. Tá? Por aventura, você vai lá e pega uma empresa que esteja a fim de entrar para ver o que vai acontecer. Por um lado, era mais difícil. Por quê? Porque não existia cultura. Fala, pô, então hoje está mais fácil, porque hoje existe a cultura. Hoje existe a cultura, mas hoje existe uma compra muito mais técnica, foi o que eu disse. Tá? A gente vai tentar entender as razões, o que está acontecendo de fato, por essa dificuldade. E eu acredito que, no máximo, até o final do ano, a gente não pode prometer, mas assim, nesses 15 anos de carreira, graças a Deus, eu consegui colecionar aí grandes sucessos, não só no Santos, trabalhando dessa forma, tentando levar para o mercado os atributos de marca de grandes clubes, as características desses clubes, dentro de um plano estratégico de como o patrocínio poderia ajudar o negócio dessa empresa. Tá? Se você me perguntar, as empresas não estão preparadas para entrarem no futebol? Não que não estejam preparadas, mas, às vezes, assim, o marketing dentro das empresas, ele toma o tempo quase que inteiro. Às vezes, as empresas não têm muitos cases na mão, né? Ela precisa, de fato, disso. Então, eu sempre procurei levar não somente a propriedade, mas já levar um plano de ação de como aquela propriedade poderia, de fato, alavancar o negócio da empresa. E é isso um pouco dessa experiência que eu vou trazer aqui para dentro do Santos. E eu acredito sim que a gente vai ter um sucesso aí, não somente financeiro, mas empresas que possam agregar valor ao Santos também. Porque eu vejo muito isso. O patrocínio de um clube de futebol é uma troca de valores, né? Você agrega os valores do clube no seu produto, tá? Isso vai ajudar na construção da imagem do seu produto, e vice-versa, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai tentar trabalhar. Boa tarde. Em relação a essa dificuldade de mercado, que vários clubes, não só o Santos, como você colocou, estão sem patrocínio master hoje, como é que você vê essa possibilidade de fechamento de contratos de patrocínio pontuais, como o Santos fez no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? A tua visão sobre isso? Isso é uma boa para o clube enquanto não fecha com uma grande marca para estampar o patrocínio master, ou isso desvalorizaria a marca Santos? E a outra questão é a seguinte, concordo com você quando você diz que poucos clubes no mundo têm a história que o Santos tem, e trabalhar essa marca é uma coisa forte, mas num universo de 7, 8 milhões de torcedores, de acordo com as pesquisas que divulgam, quanto o Santos sai atrás de outros clubes que têm aí 15 milhões, 20 milhões, quanto isso dificulta esse fechamento de uma marca forte e grande para estampar na camisa do Santos? Ótima pergunta e oportuna também. Quanto ao patrocínio pontual, eu não sou contra, eu sou a favor das coisas bem feitas. Tá? Se a gente encarar o patrocínio esportivo, o patrocínio no clube de futebol, como uma ação de marketing, é claro que em construção de marca, o pontual ele não consegue construir. Mas, se bem feito, o clube tem suas necessidades comerciais, as suas necessidades financeiras, e você não pode ser contra uma situação dessa. Mas eu sou contra o que é mal feito. Tá? Então, o que a gente vai tentar é padronizar isso. Tá? Padronizar a questão comercial de uma política comercial, de que forma que o Santos vai levar isso para o mercado. E, fazendo bem feito, eu acho que é super válido. Tá? É claro que o que a gente busca é o que eu falei, essa comunhão de marcas, é um trabalho a longo prazo, é poder construir uma história,
mas nós não vamos descartar o patrocínio pontual, desde que bem feito. Quanto ao número de torcedores, eu vou te dizer, vou ser muito sincero, eu acho que é um outro paradigma que nós temos que quebrar. Eu acho que existe clube pequeno, existe clube médio, existe clube grande. Clube grande é clube grande. Se um clube tem 30 milhões de torcedores, o outro tem 20, os dois são grandes. Os dois têm atributos e têm características. Às vezes você ganha mais no número de torcedores, você perde em história, você, enfim. O que você tem que levar para o mercado é o melhor que você possa oferecer. Acima de 5 milhões de torcedores, o seu clube já é um clube muito grande. Um grande desafio do marketing, voltando só para aquela questão do desafio, você tem vários, né? Você tem vários deles. Um case no mundo, Borussia Dortmund. Borussia é de uma cidade de praticamente 600 mil habitantes. Tem 98% de ocupação no seu estádio. A renda do Borussia está entre as maiores rendas de clubes de futebol do mundo, em bilheteria de clube de futebol. Você vai dizer para mim, pô, mas como assim? São 600 mil habitantes? Pois é. O grande desafio do marketing é você tornar torcedor cliente. Censo não quer dizer tudo, tá? Então, você pode ter um clube de 20 milhões de torcedores e eu tenho um clube B de 10 milhões de torcedores. No clube B de 10 milhões, eu tenho muito mais clientes do que no clube A, que tem 20. Claro que numa estatística isso é mais difícil de acontecer. Mas a gente nota, o torcedor do Santos, ele é um torcedor, vamos dizer, na casa dos 10 milhões de torcedores, é um torcedor muito engajado. O torcedor do Santos ele é muito engajado. E não me preocupa nem um pouco você ter menos torcida do que o nosso rival. Isso não me preocupa nem um pouco. O que me preocupa mais é fidelizar o nosso cliente, fidelizar o nosso torcedor e principalmente as nossas crianças. Isso é muito importante. A torcida cresce a partir dos filhos e a partir dos netos. Isso é muito importante. E um dos valores de marca, dos atributos da marca Santos, que eu acabei não citando, mas agora eu vou entregar para vocês. O Santos é um clube que esteve entre as maiores histórias do futebol nos anos 60, todos sabem. E o Santos tem a base de futebol mais significativa do mundo, se não a melhor, né, Modesto? A gente pode dizer isso? O Santos tem uma imagem muito positiva com as crianças. Gente, isso aí você não compra. Isso você conquista. Isso vale muito. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos com o tamanho da nossa torcida, com o potencial da nossa torcida e com os valores da nossa marca. É isso que a gente vai trabalhar. Eduardo, aqui no fundo, por favor. Ainda dentro desse assunto, estava dando uma olhada na média de público do Santos, é uma das menores do Campeonato Brasileiro. Queria saber, primeiramente, que você respondesse como que o marketing pode ajudar a trazer de volta o torcedor santista para Vila Belmiro, sendo que tem hoje em dia um time bom na parte de cima da tabela, numa quarta de final da Copa do Brasil. Vocês estão me ajudando muito, viu? Porque as perguntas estão ótimas e muito oportunas. Você tem razão, eu não posso negar isso, né? Eu falei, o torcedor do Santos é engajado, a torcida do Santos ela não é pequena, a torcida do Santos ela é grande. Eu cresci vendo os estádios lotados, eu cresci no Morumbi assistindo Santos e Corinthians meio a meio, Santos e Palmeiras meio a meio, e Santos contra o dono do estádio, sem diminuir o valor do São Paulo, Santos em maioria no Morumbi, várias vezes, né, Modesto? Várias vezes. Agora, em marketing, a gente, muitas vezes, quando alguma coisa não está dando certo, o sujeito vende molho de tomate, o molho de tomate parou de vender. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no supermercado e vai ficar xingando os caras, você não compra mais meu molho. Não. No futebol a gente vê, às vezes, as pessoas meio tendo algumas reações, o estádio está vazio. A gente tem que entender as razões. A torcida do Santos não existe mais? Claro que ela existe. Tem uma coisa no marketing que a gente usa muito, que é o elo emocional. Elo emocional entre marca e cliente. Esse elo emocional ele tem que estar sempre em alta temperatura.
Eu vou dizer para vocês, o torcedor do Santos, ele é exigente? Ele é. E mal acostumado. No bom sentido. Isso não é crítica. Né, Modesto? O Santos é um time do show. O Santos é um time que nos anos 60 encantou o mundo. O Santos é um time que, nos anos 70, voltou a encantar com os meninos da Vila. Quem não lembra de Clodoaldo, Elton Lira, Pita, Batata, Joari e João Paulo? O Santos sempre teve linha. Né? O Santos, apesar de muitas pessoas falarem, era o time do Pelé. Sim, era o time do Pelé, mas tinha o time inteiro. O Pelé não jogava sozinho. Joari, Batata, enfim, em 78 não jogava sozinho. 84 voltou a montar um grande time. Sempre dando show. Eu não sei muito, dizem que tem história do raio, né, que cai aqui. Eu não sei se é o raio. Eu não sei se é a nossa base mesmo que ensina dessa forma. É a água. A água. É a água. Gente, pelo menos é o que diz o pessoal da Grande Rio, viu? né? Exatamente, essa é boa, a história da água. Gente, eu não sei se é o ar, eu não sei o que acontece, mas o garoto chega aqui, isso o Dagoberto sabe bem, deve ter fila ali no CT pedindo para jogar no Santos, molecada. E tem muita gente que acha que a garotada quer jogar no Santos porque no Santos dá certo. Eu acho que é a busca desse DNA. Eu não sei muito o que acontece do futebol arte. O Santos sempre deu show. Nós somos um pouco reféns disso. Tá? O Santos sempre vai ter que dar show. O torcedor gosta disso. O Santos ganha 2, 3 jogos, a Vila lota. Vocês podem ter certeza. Tá? Então, a gente tem que estudar o que está acontecendo, tá? Tentar reestabelecer esse elo emocional, trazer o torcedor de volta para a Vila Belmiro. O Santos tem um histórico aí de passagens de grandes jogadores que eu acho que joga a nosso favor. Muita gente dizia que o Neymar ia sair e o Santos ia sofrer muito a saída do Neymar. Gente, olha, se eu disser que não, claro que sofreu tecnicamente, né? Quem não queria ter visto o Neymar ontem em campo, tá? Em todos os sentidos. O Neymar ele tinha uma imagem muito positiva para o Santos, né? Mas o Santos já conseguiu, tecnicamente eu não posso dizer isso que no mesmo nível, mas quase. O Santos já repôs, já tem uma molecada vindo. O Santos já tem o Gabigol aí como ídolo. O Santos já tem Giovânio como ídolo. O Santos consegue sempre renovar e sempre consegue montar um time novo. Enfim, eu acredito que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente está no caminho certo. E pode ter certeza que a gente vai voltar a ter os grandes públicos na Vila Belmiro. Alô? Oi. Eduardo, esse cargo que você assume hoje, acho que no último ano, 4 passaram por aqui, você é o 4, na verdade, a passar por aqui. Tem girado muita gente nesse cargo, como parece treinador, né? Não dá resultado, mandado embora e tal. Agora, qual que é a conversa? Você está falando de um trabalho a longo prazo. O que é o combinado? A partir de quando você começa a ser cobrado por resultado? Tem que apresentar resultado até quando? Como é que foi combinado isso, para você também não passar aqui como mais um treinador? Olha, outra boa pergunta. Eu não gosto muito de analisar as pessoas que passaram. Eu costumo respeitar o trabalho de todo mundo, tá? Por isso que eu falei para vocês que a gente às vezes tem que abastecer o avião com ele no ar. Isso não é clichê, é uma verdade. A gente tem que vender. O clube de futebol ele necessita de receita. O futebol não é barato. A gente sabe disso. Como eu falei, a gente já começou a trabalhar. Eu até, pegando um gancho, respondendo a pergunta, acho que foi ele que me fez, de falar de uma forma mais do torcedor, como que é feito esse trabalho no marketing. Tem algumas questões no marketing que são muito importantes e você não pode, em detrimento de uma delas, deixar de lado para tomar conta da outra. A gente tem que estar muito atento e tomar conta de todas elas. No marketing, a gente tem duas grandes fontes de receita. Uma delas é o nosso cliente, que é o nosso torcedor. Tá? Então, a gente tem que gerar receita através do torcedor, do cliente. Como? Venda de produtos, licenciamento, os canais de venda do Santos, bilheteria
e essas receitas vindas do nosso torcedor. Um outro canal de receita é o Santos como plataforma. Plataforma aos parceiros, aos patrocinadores, como que o Santos pode trabalhar isso no mercado. São duas questões. Dentro do marketing, a gente tem uma questão muito importante, que não deixa de ser vital, que é o operacional, que é o dia a dia. Você citou até o treinador cai fora, é uma coisa interessante, é um paralelo com o marketing, que é muito parecido. O tempo. O tempo é uma coisa muito delicada no futebol. E isso é uma vantagem que eu tenho. Eu tenho essa vantagem em cima do Dorival. Viu? Eu tenho essa vantagem. Porque o Dorival, ele joga quarta e domingo. Quarta e domingo. E eu pergunto, quando que ele trabalha? Ele não consegue. Ainda, Goberto. Jogo quarta-feira. Quinta-feira, todo mundo Quinta-feira tá todo mundo de... Sexta-feira é o treino. Domingo, clássico. Quarta, viaja para Floripa. Domingo que vem, Vila Belmiro às 11. No marketing é igual. O quarta, domingo, o marketing tem que trabalhar. Então a gente vai ter uma gerência focada muito nesse dia a dia, que é muito importante, mas eu consigo mais tempo que um treinador. Por quê? Porque a gente consegue colocar nessas gerências um pouco mais de foco nas outras ações também. A gente tem muito claro um foco no institucional, que é trabalhar esses valores do DNA de marca, e um outro foco no comercial. Eu não sei muito a razão por que as pessoas, enfim, passaram de uma forma meio que rápida. Eu não sei se foi uma questão de expectativa com cada uma delas, do pouco prazo, não sei se foi isso, ou se elas não conseguiram dividir muito bem o tempo delas. Porque eu vou ser sincero para vocês, você chega aqui num clube grande, você tem no mínimo 30 coisas para fazer por dia. Se você não for o dono do seu tempo, não conseguir administrar o seu tempo, você não vai conseguir fazer todas com excelência. Então, a nossa maior preocupação é administrar o tempo, colocar um foco muito forte nas gerências. Por isso que a gente está montando uma equipe muito forte no marketing. Eu tenho aqui, não é porque ele está na mesa, mas esse rapaz ali, de olhos claros ali, vai me ajudar bastante. Ele é um braço muito importante do marketing e o marketing é um braço dele, um é braço do outro. Já é uma função, já é uma tarefa que vai nos ajudar bastante. No comercial, a gente está dando um foco também muito bacana, que é um foco de prospecção e um departamento de inteligência. Isso você vê em grandes empresas, que é muito importante você estar muito atento às ações do mercado, mas estar muito atento também em números, em pesquisas de mercado, para levar para o mercado números reais e números atuais, e que o mercado esteja buscando. A gente tem que estar muito antenado aos movimentos das empresas, tá? Para você não bater na empresa vendendo o produto errado na hora errada. Tá? Enfim, basicamente é isso. Eu costumo respeitar o trabalho das pessoas que passaram, eu acho que todo mundo tem o seu valor. Como eu falei no começo, eu não tenho aqui a pretensão de ser gênio. O que eu tenho são 15 anos de experiência e um pouco dessas ideias aí e bons exemplos que eu trago do mercado e tento editar para tentar fazer o melhor possível.